Fonte simétrica, tensão positiva de 9 volts, tensão negativa de 9 volts, tensão positiva que pode virar 5 volts, tensão negativa que pode virar menos 5 volts. Simetria, para que eu uso isso? Já pararam para pensar? Acredito que sim, e é por isso que estão nesse vídeo de hoje, aqui no Eletrônica Fácil comigo, o professor Rodolfo, especialista na área de eletroeletrônica, programação de microcontroladores e muito mais. Então fica até o final desse vídeo que hoje você vai aprender de verdade os famosos conceitos de como funciona uma fonte simétrica. Beleza? Vamos nessa! E é claro, meus queridos, dá aquela moral pra gente, se inscreve aqui no canal Eletrônica Fácil, ativando o sininho para receber todo o conteúdo que a gente faz com muito carinho para todos vocês. Quer ter uma proximidade ainda maior? Entra aqui no nosso canal do Telegram, onde tem áudios, insights e todo o conteúdo vocês vão ter documentado lá, sem perder qualquer tipo de novidade do Eletrônica Fácil. Tá bom? E é claro, se quiser conhecer o nosso curso completo e participar ainda mais da nossa família Eletrônica Fácil para aprender eletrônica de verdade, conhece lá o cursoseletronicafácil.com.br, o link está aqui na descrição do vídeo, tá bom? Bem, é o seguinte, pessoal, antes da gente falar de fonte simétrica, tá? Eu tenho um desafio para você, tá? Um desafio que às vezes pode parecer besta, mas a pergunta é a seguinte: qual é a tensão nesse ponto aqui, P1? Qual é a tensão nesse ponto P2, que está aqui no software Proteus, que a gente está usando para simular esse circuito? Qual é a tensão no ponto P3 e no ponto P4? Qual é a tensão no ponto P1? Ah, professor Rodolfo, é 9 volts. Mas e aí? É em relação ao que 9 volts? Porque, meu querido aluno, amigo, estudante, robista e amante do mundo da eletroeletrônica, tensão não é somente baseada em um ponto. Tensão, como o próprio nome diz em sua definição, é a diferença de potencial elétrico entre dois pontos. Não tem como eu falar, a tensão no ponto P1 é tanto. Tá, eu posso até falar, mas é 9 em relação ao quê? Qual é a minha referência de comparação, de diferença de potencial? Tá? Toda vez que você falar sobre tensão, a tensão no diodo é 0,7. Calma. Se a tensão no diodo é 0,7, então é a diferença de potencial do anodo para o catodo e assim sucessivamente. Então vamos lá, ó. Para você entender um pouco sobre fonte simétrica, tá? Passo número 1. Vamos analisar a tensão dessa bateria aqui. Então eu tenho uma bateria de tensão contínua, obviamente, e ela tem 9 volts de diferença de potencial entre o terminal positivo e o negativo. Então a DDP dela, a tensão dela é de 9 volts. Se nós temos então aqui um potencial no P1 de 9 volts positivo e no P2, que é o negativo da nossa bateria, nós temos 0 volts, tensão é a diferença de potencial entre dois pontos. Então, na verdade, a tensão entre os polos da bateria, como é que você vai calcular? O cálculo de diferença é um cálculo de subtração. Então, como que o nosso voltímetro aqui do Proteus, que está exibindo 9 volts, está calculando esta tensão? Ele pega o potencial que está na ponta de prova positiva e subtrai o potencial da ponta de prova negativa. Então, se o potencial da ponta positiva é 9 e o potencial da ponta negativa é 0, 9 menos 0, 9 volts. Então, é isso que criou a diferença de potencial chamada de tensão de 9 volts nesta bateria, tá? Se a gente olhar mais um pouquinho aqui embaixo, nós temos a nossa bateria número 2. E essa bateria número 2, a gente fez a mesma coisa, tá? Então, qual a diferença potencial do ponto 3 para o 4? Bem, então ponto de prova positiva desse multímetro no polo positivo da bateria 2. Potencial de 9 volts. Ponto de prova negativa, lá embaixo, polo negativo da nossa bateria, tracinho pequeno lá dela, 0 volts. DDP, diferença de potencial, 9 menos 0, 9. Espetáculo. Agora, Rodolfo, qual que é a diferença de potencial, então, total dessa ligação em série que nós fizemos com as duas baterias de 9 volts? Muito simples, muito fácil, muito prático, tá?
Se nós temos um potencial aqui embaixo de 0, onde eu liguei a ponta de prova negativa, e o potencial do positivo aqui foi para 9 volts, colocou em série mais uma bateria. Quando você coloca em série baterias, você aumenta a tensão total da associação. Então, se eu colocar 3 baterias em série, tá? Nós vamos ter a tensão total equivalente das 3. E a corrente que vai circular por todas elas é a mesma. Mas vamos lá. Então, aqui nós temos no potencial aqui positivo a soma do 9 da primeira mais o 9 da segunda. Então, nós teremos 18 volts lá em cima. Então, 18 menos 0, DDP igual a 18 volts. Tá bom? Mas aí que está a questão. E se porventura nós considerássemos a nossa referência a interligação do polo positivo com o negativo da bateria 2 com a bateria 1? O que aconteceria? Bem, meus queridos amigos, essa é a grande dúvida de todos os estudantes e é daí que sai a simetria de tensão positiva e negativa. Vem comigo que você passa de ano, ó. Para que você entenda bem, pessoal, então isso aqui eu vou fazer o seguinte, vou pegar o meu voltímetro, ó, botão direito, Y mirror, é um espelhamento vertical. Aí agora a ponta positiva do multímetro vou colocar aqui embaixo e a ponta preta, que é a negativa, que é o comum lá do nosso multímetro, né? Interliguei de um com o outro, sem problema nenhum, tá? E a nossa referência de tensão negativa, ou seja, a ponta preta de ambos os voltímetros, agora será conectada aqui, ó, na interligação das nossas duas baterias. Exatamente aqui, ó. Olha só que linha feia no protesto. Deixa eu consertar aqui. Beleza. O que será que irá acontecer nesse momento? Mais uma vez, o que é tensão mesmo? Diferença de potencial elétrico entre dois pontos. Então, olha que louco, pessoal. Nesse multímetro aqui, vamos ver quanto que vai exibir de tensão? Ó, dei o play. Ponta preta aqui embaixo. Qual é o potencial dessa bateria? 0 volts, nesse ponto. Qual é o potencial lá em cima? 9. 9 menos 0, 9. Então, marcou 9 positivo aqui. Até aí tá tudo bem. Agora, olha só. Mantive a ponta preta, que é a ponta negativa do nosso multímetro, aqui, nesse mesmo ponto que é a interligação da bateria 1 com a bateria 2. Na verdade, o positivo da segunda com o negativo da primeira. Olha que louco, pessoal. Que interessante, hein? Marcou menos 9 volts aqui no outro voltímetro. Que interessante. Por quê? Porque aqui, pessoal, é o seguinte, ó, tensão e diferença potencial entre dois pontos. Então, pessoal, o que acontece? Potencial aqui da ponta preto comum, aqui do nosso segundo voltímetro, é basicamente a medição do polo positivo aqui da segunda bateria, não é mesmo? Qual o potencial que está aqui? 9 volts. Positivo. Então eu tenho 9 no terminal menos do multímetro. E nós temos 0 no potencial mais do multímetro. Então o que ele está exibindo aqui para nós? 0 na ponta vermelha e 9 na preta. 0 menos 9, nós temos um potencial, uma tensão elétrica entre os dois pontos medida pelo multímetro de menos 9 volts. Ou seja, agora, do meio para cima, considerando a referência à metade, nós temos o quê? 9 positivo. Perfeito? Agora, considerando a referência ainda ao meio, do meio para baixo, nós temos menos 9 volts. E é claro que de menos 9 lá embaixo a mais 9 lá em cima, o potencial continua, a diferença de potencial entre dois pontos, de menos 9 a 9 ainda continua 18 volts. Então, se agora nós temos então menos 9 volts aqui embaixo, porque a referência é aqui o centro da ligação, para baixo, menos 9, para cima, mais 9, nós temos uma simetria de tensão positiva para mais em relação a uma referência e negativa para menos.
mantendo a mesma referência. Então, olha que interessante, tensão é diferença de potencial entre dois pontos. Entendido isso, galera? Então quer dizer que eu posso pegar aqui no terminal mode ground e colocar um ground aqui no meio, ó. Ou seja, o centro da ligação das duas baterias em série vai ser a nossa referência, o nosso GND, nossa referência de potencial zero, tá? Bem, agora o nosso desafio é regular essa tensão de mais 9 para 5 através de um regulador de tensão positiva e de menos 9 para menos 5 para gerar uma tensão regulada de menos 5, negativa. Então, para isso, nós vamos precisar de dois reguladores, um chamado de 7805 e o outro de 7905, tá? Por quê? O 78 regula a tensão positiva, 79 negativa. Todos os 78 positivo, todos os 79 negativo, tá? Bem, aí o que eu fiz aqui, ó, tá? Vou apagar aqui só para começar do zero junto com vocês. Vou pegar o 7805, vou clicar aqui, ó. Beleza. Então a tensão de entrada é o que está vindo dessa bateria de 9. O GND é a nossa referência negativa, então já coloquei aqui o ground, vou até tirar ele aqui, vou fazer o seguinte, ó. Vou ligar aqui, ó. Beleza, que é o meio, é a nossa referência, tá? Capacitor de filtro de ruído de alta frequência na entrada e na saída, tipicamente 100 nano ou 470 nano, 330 nano, que é o que o datasheet sugere para eliminar ruídos de alta frequência gerados pelo próprio regulador ou pelo sinal que está entrando no nosso regulador de tensão. E aí, pessoal, olha só que interessante. Agora eu vou pegar um voltímetro aqui, então, ó, Virtual Instruments, DC voltímetro, vou colocar aqui na saída. Beleza. Vamos medir agora o DDP aqui no nosso regulador e vou dar um play. Olha só que interessante. Então aqui nós temos mais 9 na entrada do 7805 e ele regulou para mais 5 volts. Usando como tensão de saída positivo o VO, que é o V de output, ele tem tensão de input, GND e V de output. Então o V de output é 5 e o negativo é a referência entre as duas baterias, tá? Agora, como é que eu vou regular a tensão negativa? Bem, vamos lá, nós vamos precisar de um 7905. Clico no 7905, coloco aqui. Beleza, ó. Também tensão de input, GND e output, tá? O que eu vou fazer? Botão direito, Y mirror. Vamos dar um tombo nele. E aí, olha lá que interessante. Vou alinhar aqui, vou apertar a tecla X do teclado para aparecer o cursor. Belezinha, tudo alinhado, ó. Então, nossa referência é aqui. Tensão de entrada é esse potencial de menos 9 volts. Tensão de saída aqui no VO. Beleza, tem que sair menos 5. O GND é o centro da ligação das duas baterias, capacitor de filtro de ruído na entrada e na saída. E aqui embaixo, então, ó, botão direito Block Copy, belezinha, botão direito Y Mirror, nós teremos que medir aqui uma tensão regulada de menos 5 volts. Vamos lá, ó. Não. Então, negativo aqui, play na máquina e tá lá, pessoal, menos 5.02. Então aqui nós temos uma tensão regulada de 5 positivo lá em cima, menos 5 negativo na entrada e até se você quiser uma DDP, uma diferença de potencial de 10 volts, basta você usar a diferença de potencial da saída positiva com a saída negativa. Olha lá, ó. Play na máquina e 10 volts, tá bom? Mas aí você, meu querido aluno, deve estar se perguntando o seguinte: pô, Rodolfo, mas eu nunca precisei da tensão negativa, de regular a tensão negativa, de usar os reguladores 79 alguma coisa. Para que eu vou usar isso na prática? Meu querido aluno, isso é mais comum do que parece. Por quê? Veja, se você precisar amplificar sinais eletrônicos que possuam polaridade positiva e negativa, por exemplo, sinais de áudio. Se você estiver, por exemplo, fazendo um mapeamento de sensores de corrente elétrica e de outras variáveis que tenham polaridade positiva e negativa no decorrer do tempo, digo mais, se você precisar talvez trabalhar com amplificadores operacionais, onde sua alimentação para fazer essa amplificação terá que ser no mais positiva e no menos negativa, alimentação,
para fazer essas amplificações, ou para trabalho como subtrator, ou como somador, ou enfim, você precisará de uma alimentação simétrica. Por quê? Se você precisar amplificar, medir e monitorar sinais que têm polaridade positiva e negativa, a alimentação de quem está monitorando e de quem está amplificando tais sinais também tem que ser. Então veja, se você tem um sinal sonoro que está entrando, por exemplo, no amplificador, e aí você desacopla o sinal CC e deixa só a variação no decorrer do tempo, essa variação estará para mais e para menos. E aí, para que você possa fazer uma amplificação de forma show de bola, sem distorção, e para que você pegue todas as partes desse sinal que você quer amplificar, 100% e com qualidade top, você vai precisar de uma alimentação simétrica, tá? Porque a sua referência ela não é mais 0 volts, e sim a tensão mínima negativa que você pode trabalhar e máxima positiva que você pode trabalhar, tá bom? Então você vai usar sempre alimentação simétrica quando a análise de sinais eletrônicos que vocês estiverem trabalhando tiver que ter parte positiva acima de 0, negativa abaixo de 0, tá? Então fiquem ligados em instrumentação eletrônica que usa demais sistemas de áudios, amplificadores, demais alimentação de amplificador operacional, toda a vida, perfeito? Então usem este modelo de amplificador operacional de alimentação simétrica para que você possa aumentar o seu leque fantástico de conhecimentos no mundo da eletroeletrônica. E é claro que mais aplicabilidades ainda, circuitos e fontes de alimentação simétrica ajustável para mais e para menos, usando LM317 e 337, nos próximos vídeos a gente vai mostrar para vocês de forma show de bola. Ok? E é claro, meus queridos, que eu quero mandar um forte abraço para os meus alunos lá do curso de Eletrônica Fácil, de Genal do Som, o nosso querido Raul, o Max, o Luiz Vermuth, Ricardo Costa e todos os alunos, o Bruno Henrique, o Adão, enfim, todo mundo que vem basicamente usando esse conteúdo, principalmente lá o de Genal, que está trabalhando com som, tá os dois dias 780579, tá aí, Genal, esse vídeo com muito carinho para todos vocês, principalmente para você, meu querido aluno. Tá bom? Galera, se vocês quiserem participar da família Eletrônica Fácil no nosso curso completo de eletrônica, basta acessar aqui no link da descrição do vídeo o cursoeletronicafácil.com.br e é claro, para ser faixa preta com uma família de verdade que apoia e empurra você para frente para aprender de verdade com a didática do professor Rodolfo sobre o mundo da eletroeletrônica. Tá bom? Um forte abraço do professor Rodolfo, fiquem com Deus e até mais!